gente vai começar a aula de hoje com esses dois exemplos de gráfico. Então, esse primeiro exemplo aqui, ele é um gráfico de uma função definida por partes, onde uma das partes eu tenho 1 sobre x menos 2 ao quadrado, que é o gráfico que gera essas partes aqui que elas estão indo à medida que o x se aproxima de 2, elas estão indo para o mais infinito, e ela vale 3 em x igual a 2. Bom, que tipo de função que eu tenho nessa parte aqui? À medida que eu me aproximo da esquerda do 2, eu sei que eu estou indo para o mais infinito. Então, eu poderia dizer que o limite, quando x tende a 2 pela esquerda da minha função, ela está indo para o mais infinito. E a mesma coisa acontece se eu me aproximo pela direita do 2, também está indo para o mais infinito. Isso significa que existe um limite bilateral e ele é mais infinito. Só que a minha função em 2, ela vale 3, ou seja, os meus limites eles são diferentes do valor da minha função. Então, isso é o que a gente tenha concluído no nosso primeiro exemplo. Bom, agora a gente vai para o nosso segundo exemplo. O que ele tem de especial? No nosso segundo exemplo, a gente tem uma reta, que é formada por x² mais x igual a x. Se a gente simplificar essa equação, a gente vai ter x mais 1. Tá, mas qual é que é a diferença dessa reta x mais 1 para essa reta aqui, x² mais x sobre x? A diferença é que a x mais 1 ela é definida em todo intervalo real. E a x² mais x sobre x, não. Por quê? Porque em x igual a 0, ela não está definida, então ela não vale para x igual a 0. Então, o meu domínio são todos os reais para x diferente de 0. Certo? Então, se eu fosse calcular o meu limite pela direita e pela esquerda, eu encontraria o meu valor do limite, um valor numérico, porém a minha função ela não está definida em x igual a 0. Então, no nosso primeiro caso, o que a gente tinha é que os limites eram diferentes do valor da função. Então, limite diferente do valor da função. No segundo caso, ela não era definida em um ponto. Então, função não definida. E agora a gente vai ver um terceiro caso, que é quando a nossa função ela dá um salto. Então, vamos ali para o nosso exemplo. Ela também é uma função definida por partes, onde uma das partes é a reta y igual a x entre 0 e 2, e a outra parte é uma reta constante em 4 para x maiores ou iguais a 2. Então, nota que ela dá um salto, ela é aberta aqui nesse valor por causa da função de cima, né? Por quê? Porque ela não está definida para 2, só que logo mais ela se fecha em 4. Então, ela dá um salto. Então, no nosso terceiro caso, o que a gente vai poder afirmar? Se a gente fosse calcular o limite da minha função quando x tende à esquerda do 2, o que eu vou encontrar somente pelo gráfico? Ó? A esquerda do 2, ela está indo de acordo com a reta. Ó. Então, à esquerda do 2, a gente encontra que a minha função está se aproximando do 2. Agora, se a gente fizer o limite da minha função pela direita do 2, ou seja, pela direita por aqui, a gente vai ver que ela está lá na função de cima. Ó. Se ela está na função de cima, ela está, na verdade, se aproximando do 4. Então, meu limite pela esquerda é 4. Então, a gente tem um terceiro caso onde os limites laterais são distintos. Tá, mas o que isso tem a ver? Por que a gente está conversando sobre isso? Vocês notaram que todos esses casos, a minha função ela teve buracos. Ou ela deu um salto, por exemplo, essa aqui ela deu um salto de 2 por 4. Na função anterior, ó, ela possui um buraco,
que é aqui, exatamente em x igual a 0. Então, ela possui um buraco. E nesse outro caso aqui, ela possui uma quebra, né? Porque se a gente for analisar, para a função 1 sobre x menos 2 ao quadrado, o valor x igual a 2 ele é uma assíntota. E por isso que o meu gráfico está indo para os infinitos ao redor do 2. Então, esses três casos, eles representam funções que não são contínuas. Então, funções que não são contínuas, o que acontece? Existe um primeiro caso, onde o limite ele é diferente do valor da função, ou pode acontecer que a função ela não está definida em algum valor, ou ainda um terceiro caso, que os limites laterais são distintos. Então, todas as funções que foram mostradas, elas não são contínuas. Bom, então vamos entender o que é uma função contínua em palavras mais formais. Então, a noção de continuidade ela está ligada ao fato de que o gráfico de uma função não possui quebras ou buracos. Não pode possuir quebras ou buracos. Mas o que ocasiona essas quebras ou esses buracos? Foi o que a gente viu nos três exemplos anteriores, ou seja, um primeiro é que a função ela não está definida em algum ponto, por exemplo, ali aqui na nossa função x ao quadrado mais x sobre x, ela não está definida em x diferente de zero. Isso faz com que ocasione um buraco na nossa função, certo? Porque ela não está definida em x igual a zero. Uma segunda possibilidade seria que o limite bilateral ele não existe quando x tende a A. Ou seja, quando eu for calcular os meus limites laterais, eu não encontro valores iguais, que é o caso da nossa função, da nossa terceira função, que é essa função definida por partes x entre 0 e 2 e 4 a partir de x maior ou igual a 2. Então, como vocês podem ver, o limite quando o x tende a 2 pela esquerda deu 2 e pela direita deu 4. O que ocasionou? Que ocorresse um salto aqui entre 2 e 4, e se ocorreu esse salto, significa que a minha função possui uma quebra, digamos assim, o que ocasiona que ela também não seja contínua. E a última situação que pode ocorrer da minha função ela não ser contínua é quando o valor da função e o valor do limite são diferentes, ou seja, eu calculo o meu limite, ele apresenta limite bilateral, só que o valor da minha função e o valor desse limite não são iguais. Que foi o que aconteceu no nosso primeiro exemplo aqui, né? O valor da minha função deu 3, né, em x igual a 2, e o valor do meu limite deu mais infinito. Então, os dois valores são diferentes, ou seja, a minha função ela não é contínua em x igual a 2. Bom, mas e como é que eu consigo, então, sem olhar para o gráfico, saber se uma função ela não é contínua ou não? Eu vou ter que testar essas três coisas. Então, a gente vai agora para a seguinte definição, que nos diz o que a gente deve calcular para saber se a função ela é contínua ou não. Então, dizemos que uma função f ela é contínua em x igual a A se as seguintes condições forem satisfeitas. A f de A existe, ou seja, x igual a A está no domínio da minha função, então pertence ao domínio da minha função. O limite de f de x quando x tende a A existe, ou seja, existe limite bilateral. E por último, se x igual a está no domínio da minha função, existe limite bilateral, essas duas coisas elas têm que ser iguais. Por exemplo, não faz sentido eu calcular a 3, saber se a 3 é verdade, se a f de A ela nem existir. Se a f de A não existe, pronto, a minha função ela não vai ser contínua. Ou se o limite bilateral não existe, pronto, a minha função também não é contínua. Então, eu só vou ir para o terceiro caso se o primeiro e o segundo forem falsos. Então, se o limite da minha função for igual à minha função é contínua em x igual a A. Então, o nosso exemplo agora
é verificar se a função abaixo é contínua em x igual a 1. O que a gente precisa saber para entender se a função é contínua ou não? Então, são as seguintes condições. Primeira, a f de 1 existe? Vamos calcular. Quanto é que vale a f de 1? Se a gente olhar aqui pela função por partes, a f de 1 está definida nessa segunda equaçãozinha aqui. Então, a f de 1 é 0. O limite bilateral existe, ou seja, quando eu calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda da minha f de x, o que eu vou encontrar? Pela esquerda, ou seja, para valores de x menores do que 1, eu encontro para usar a minha parábola, que é essa parte aqui. Então, eu vou testar com o limite de menos x² mais 3 quando x tende a 1 pela esquerda. Isso vai nos dar 1 menos 1 ao quadrado mais 3. Isso aqui vai nos dar menos 1 mais 3, que é 2. E o limite de x quando tende a 1 pela direita são valores de x maiores do que 1. Então, eu vou usar a minha primeira equação, que é 2x. Então, eu vou calcular o limite quando x tende a 1 pela direita de 2x. Isso aqui vai ser 2 vezes o meu 1, que vai dar 2. Então, o limite bilateral ele realmente existe. E agora daí eu parto para a minha terceira condição. Será que f de 1 ela é igual ao limite? Não, né, pessoal? Porque 0 é diferente de 2. Então, na terceira condição, ela falhou, ó. 0 é diferente de 2. Se em alguma das condições foi falhado, significa que a minha função não é contínua em x igual a 1. Então, a função é descontínua ou não é contínua, tanto faz. É descontínua em x igual a 1. Pois f de 1, que é igual a 0, é diferente do limite da minha função quando x tende a 1. Que é 2. Certo? Então, esse é o nosso primeiro exemplo.